Olá, hoje vamos falar sobre mineração, centralização e preço do Bitcoin. Não parece, mas vamos falar sobre o preço do Bitcoin. Algo que tem preocupado muito as pessoas é realmente o preço do Bitcoin. No entanto, o preço do Bitcoin é somente uma consequência daquilo que realmente o Bitcoin é e de todas as suas características. É um resumo. Só que é um resumo enviesado para o seu uso real, porque o Bitcoin não foi criado para ser especulado. O Bitcoin nem sequer é um investimento e muito menos um ativo. Tudo isso é aquilo que o Bitcoin não é. O Bitcoin é somente dinheiro. Foi criado para ser usado e que vem resolver o grande problema que nós hoje temos, que é precisamente em não termos dinheiro. Ou não termos um dinheiro capaz de preservar o nosso poder de compra ao longo do tempo. O preço do Bitcoin vai ser uma consequência, mas vai ser uma consequência que vai trazer alguns problemas. Por exemplo, hoje aquilo que eu vou falar aqui é muito, mas 1000 vezes mais importante do que um ETF spot Bitcoin ser aprovado ou não ser aprovado. Isso não vai interferir em nada naquilo que o Bitcoin é, na realidade. Em países onde já se usa como curso legal o Bitcoin como moeda oficial, em nada vai interferir se o ETF spot é aprovado, se não é aprovado, porque as coisas são precificadas em Bitcoin. Nem sequer se fala em dólares, em euros, em qualquer outra moeda fiduciária. Imaginem chegar com a notícia em países como Senegal, Gana, países onde já se usa e já se precificam os produtos em Bitcoin, chegarem com a notícia de que, olha, o ETF Spot Bitcoin foi aprovado. E então, o preço do produto não vai alterar. Aquilo que eu ganho de salário não vai mexer. É o mesmo. Um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin, aconteça aquilo que acontecer na moeda fiduciária. Portanto, ao usarmos o Bitcoin para o seu uso puro e real, para o qual foi pensado, esses assuntos de preços isso deixa de existir. Portanto, aquilo que vai acontecer com a aprovação de um ETF spot, e eu nem queria estar a falar sobre isso neste vídeo porque é irrelevante para o Bitcoin, é o bloqueio de um dinheiro que poderia estar a ser usado para o seu uso real e para o qual foi criado, era servir como meio de troca. Aquilo que na realidade interessa é se o Bitcoin vai ou não perdurar no tempo. E, portanto, são assuntos como o que eu vou trazer aqui hoje que vão fazer com que o Bitcoin realmente, e se o vosso foco estiver no preço, vá fazer com que o preço suba para milhões e não milhares. Milhares são aumentos ou quedas pontuais. Ao longo do tempo, vamos estar a falar, se falarmos nas características do Bitcoin, vamos estar a falar em aumentos de milhões. E o Bitcoin vai naturalmente, e se estudarmos então o Bitcoin ao detalhe, ou seja, a sua tecnologia, vamos perceber rapidamente que o Bitcoin tem tudo para valer milhões, porque são características que nós precisamos e que não temos no nosso dinheiro, que é precisamente aquilo que ele vem substituir, ou neste caso, oferecer-nos, porque nós não temos na realidade dinheiro. Mas falando do assunto de hoje, que tem a ver com a mineração e algumas características ligadas à centralização e descentralização. Algo que tem levantado algumas questões tem a ver com a centralização do Bitcoin, ou seja, a única coisa que faz com que o Bitcoin ainda não seja 100% descentralizado, e aqui temos que valorizar a descentralização e perceber o que é descentralização, porque senão também não vamos conseguir perceber nem dar valor a esta característica da descentralização no Bitcoin. Mas penso que vocês já perceberam-se, algo centralizado, há sempre um ponto de falha, algo que seja descentralizado, ou seja, um livro de registro do Bitcoin espalhado por várias pessoas é muito mais difícil de conseguirmos, por uma questão de consenso, alterar o que quer que seja. Mas
A única coisa que faz com que o Bitcoin não seja então 100% descentralizado tem a ver com o processo de mineração e mais concretamente com a concentração de mineradores numa pool. Mas algo que devemos de separar aqui é o que são mineradores e o que é uma pool, porque são coisas distintas. E é isso que vamos perceber aqui hoje. Ou seja, num minerador independente, vamos ter que arrecadar com alguns custos de forma individual. Tudo vai depender do nosso poder de hash, ou seja, o poder de máquinas, de força computacional que adquirimos. Ou seja, dependência tanto de custos como de poder de hash. Outra coisa que também pode eventualmente ser relevante é a dependência da sorte. Isto é uma execução de um problema complexo e matemático que faz com que o banco de dados, o bloco, seja então minerado, ou seja, o tal código nonce seja então resolvido. Portanto, dependemos de alguma sorte também. Outra das questões, quando somos então mineradores independentes e hoje já não conseguimos ser, a não ser que tenhamos uma capacidade financeira muito, mas muito elevada, porque hoje a força computacional, ou seja, o hash rate do Bitcoin está muito elevado, tem a ver com a energia que é despendida então para se minerar, esse custo é muito elevado para uma única pessoa hoje. Outra das características tem a ver com a variabilidade das recompensas, ou seja, não vamos ser sempre nós, mineradores independentes, a minerar o bloco. Temos muitos mineradores que vão também conseguir adivinhar o tal código que fecha o bloco e o coloca então na corrente de bancos de dados blockchain. Portanto, esta também é uma das características a ter em conta, é esta instabilidade de ganhos. Portanto, aquilo que os mineradores fizeram há uns bons anos atrás foi então juntarem-se para que a sua força então computacional fosse maior, criando assim então as chamadas pools. Portanto, o que é que são pools? São então um conjunto de mineradores. No entanto, este conjunto de mineradores tem que se reger por algumas regras. E numa pool, aquilo que acontece é que o minerador, tanto seja um minerador com baixo hash rate, ou seja, uma força computacional baixa, como seja então um minerador com uma capacidade mais elevada que esteja dentro do mesmo grupo, aquilo que uma pool vai fazer vai ser distribuir de uma forma justa e adaptada então à sua capacidade, ou seja, à sua força computacional, ao seu hash rate que então este minerador detenha. Portanto, imaginemos que temos numa pool 20 mineradores, nem todos têm as mesmas máquinas e a mesma força. Lógico que também não terão o mesmo custo energético. Uma pool então aquilo que vai fazer é, assim que recebe a recompensa pelo bloco, esta recompensa é distribuída por todos, mas de uma forma justa, conforme a capacidade que cada um tiver. É isto que uma pool faz. No entanto, um minerador tem sempre a opção de transacionar para uma outra pool. Está à distância de um clique. É muito, mas muito fácil. Imaginemos que o minerador não está a gostar das regras que estão a ser então estabelecidas nesta pool. O minerador tem sempre a possibilidade de passar para uma outra pool de mineração. Isto levanta aqui algumas questões e a principal é então a centralização desta força computacional estar então a ser criada em algumas pools no mundo, ou seja, temos algumas pools no mundo que realmente estão com uma força computacional muito, mas muito superior e distante de todas as outras. No entanto, um minerador numa pool vai conseguir acesso a recursos compartilhados. Portanto, esta é uma das vantagens. Vai também conseguir alguma consistência nas recompensas, ou seja, já não vai estar muito tempo sem receber
como acontecia quando era minerador independente, vai agora, ao pertencer a um grupo, conseguir ganhar então de uma forma mais consistente recompensas pela sua ajuda na força computacional dentro de uma pool. No entanto, um minerador aqui inserido numa pool é a própria pool que cria as diretrizes para a criação então do cabeçalho do bloco e dita quais transações devem então de ser inseridas no próprio bloco, ou seja, o minerador, aquilo que vai estar a fazer numa pool é apenas e só executar no cabeçalho do bloco, então encontrar o tal código nonce, ou seja, a sua prova de trabalho vai então fazer com que este consiga encontrar o código correto, estabelecido então pelo alvo de dificuldade que a rede Bitcoin então estipula. Isto levanta aqui algumas questões em relação à centralização, eficiência e distribuição então, das recompensas estando um minerador dentro de uma pool, porque esta pode agir de uma forma não proporcional em relação às recompensas então dadas aos mineradores. Ou seja, os mineradores aqui numa pool podem então estar a receber uma recompensa que não esteja adequada então à sua eficiência e torna então este com uma autonomia baixa. Portanto, abuso da pool, distribuição desproporcional, limitações em relação então à sua eficiência e falta então de autonomia. Portanto, o que é que acontecia quando éramos então mineradores independentes? Tínhamos total controle sobre tudo, ou seja, era o minerador que escolhia o bloco, era ele que adicionava então as transações no bloco e então trabalhava sobre o cabeçalho para encontrar o tal código nonce, ou seja, executar a sua prova de trabalho e assim pudesse ser colocado num encadeamento de outros blocos já existentes na blockchain. Ou seja, o minerador então independente tinha aqui algumas vantagens. Ele recebia as taxas de todas as transações do seu bloco escolhido, recebia as recompensas então do bloco, só que existia aqui uma instabilidade muito grande associada ao seu poder de hash, ou seja, ele dependia de si próprio para conseguir então uma força computacional que pudesse então fazer com que o seu bloco fosse colocado então na cadeia de blocos. E não vou falar aqui em todo o processo de mineração que o minerador independente teria que executar para poder então colocar um banco de dados na corrente blockchain, mas basicamente ele tem que criar antecipadamente uma transação que é designada por Coinbase, é a primeira transação a ser executada, ou seja, o minerador antecipadamente coloca então a recompensa que a rede está atualmente a dar, neste caso são 6,25 por bloco minerado, ele cria essa transação, vai então escolher o bloco para minerar, vai colocando as transações dentro do próprio bloco e vai assim então recebendo as taxas por transação e depois, quando minerar o bloco, recebe então a sua recompensa que vai para a sua carteira, onde a transação já está, já vai ser então executada, a transação que foi antecipadamente criada por ele. E tudo isto é feito de uma forma independente e autónoma, ou seja, ele tem então total controle, no entanto, fica aqui dependente do seu próprio poder de hash, custos próprios, sorte e pronto, instabilidade nas recompensas. Ele não sabe ao certo pronto, quando é que vai conseguir então receber a recompensa, porque são muitos mineradores. Em relação aqui à pool, ele ganha aqui algumas vantagens, só que a própria rede, ou seja, os usuários, perdem um pouco para a centralização do poder de mineração, ou seja, há uma concentração grande de hash rate nas próprias pools, o que levanta aqui algumas questões.
Agora, o que é que está a acontecer neste momento? Neste momento não, já foi pensado há algum tempo. No entanto, as pools estão a começar a olhar um pouco para esta questão da centralização, porque realmente estão a ficar com um poder muito alto comparativamente a outros mineradores, ou outros grupos, ou outras pools de mineração. Nem todas as pools executam o mesmo protocolo, no entanto, existe um protocolo que é muito conhecido em mineração, que é o Stratum. E a versão do Stratum que existia era uma versão já muito antiga, que era a versão 1 do Stratum, e neste caso, aquilo que foi então trabalhado durante algum tempo para esta nova atualização tem a ver com precisamente conseguir-se descentralizar todo este processo em relação à versão Stratum V1 utilizada por algumas pools com um poder computacional muito elevado. Portanto, aquilo que eu venho falar então aqui neste vídeo, finalmente é sobre esta atualização designada por Stratum V2. E o que é que vai acontecer então a estas pools que agora atualizarem o seu protocolo de Stratum V1 para Stratum então V2? Aquilo que vai acontecer é uma verdadeira descentralização, mesmo falando em pools. Vai ser então executada uma descentralização mais aprimorada. E como é que tudo isto vai ser executado? Portanto, aquilo que acontece hoje numa pool é que a própria pool escolhe então os blocos, escolhe as transações que então vão ser introduzidas nos blocos e dá para os mineradores a capacidade destes executarem só o cabeçalho do próprio bloco, ou seja, é a pool que recebe as taxas de transação e por esta razão também consegue equilibrar aqui a sua própria economia ou distribuição então das recompensas. No entanto, isto levanta então o problema da centralização, ou seja, e da autonomia que os mineradores numa pool não têm. Aquilo que vai acontecer no Stratum V2 é que as pools com esta atualização vão fazer com que os mineradores consigam então escolher o bloco, ou seja, aquilo que acontecia como minerador independente. Os mineradores vão conseguir também colocar as transações nos seus blocos, ou seja, vai devolver então a autonomia que o minerador tinha como independente, ou seja, este vai conseguir ser capaz de, no protocolo Coinbase, ou seja, criar a sua transação de forma antecipada, como eu expliquei, vai então conseguir escolher o bloco a minerar e vai então colocar, ser autónomo para colocar então as suas transações no bloco. Ou seja, vamos ter então uma descentralização mais aprimorada. O minerador vai conseguir então escolher o bloco e as transações a serem inseridas. E a parte mais importante de tudo isto, até bem mais do que a possibilidade então de conseguirmos ter o Bitcoin 100% descentralizado com esta atualização, é então este protocolo ser open source, ou seja, de código aberto. Isto vai fazer com que exista uma flexibilidade e uma extensibilidade em relação a esta ideia, ou seja, esta atualização lançada, porque vai fazer com que toda a comunidade, e esta é uma das vantagens de então termos um software, hardware, criado de forma aberta, ou seja, onde o seu código é totalmente aberto. Isto faz com que a comunidade consiga se juntar e melhorar este protocolo, vai fazer então com que este protocolo continue a evoluir ainda mais. Open source. Portanto, muito mais importante do que olharmos para o preço do Bitcoin e considerando este uma consequência, é olharmos para este tipo de coisas, para o que a comunidade está focada então em fazer. Qual é aqui a grande vantagem agora com esta atualização do protocolo Stratum V2? É que não será a pool a usar e abusar da sua força computacional para ditar qual o bloco é que deve ser inserido então na corrente de blocos. Será o minerador a minerar, a encontrar o tal código certo para fechar
o bloco e a enviar esta informação para a pool para que esta valide este banco de dados minerado pelo minerador. Portanto, a pool o que vai fazer é não usar esta força computacional para ditar que bloco vai minerar, mas usar sim esta força computacional para dar alguma estabilidade e segurança aos próprios mineradores, bem como dar algum suporte técnico, reduzir aqui alguma latência, ou seja, vamos deixar de ver possivelmente blocos vazios, porque antigamente o que acontecia era que as pools, quando enviavam então o bloco correto para a blockchain, tinham que ter ali alguns segundos para enviar novamente uma força de trabalho para os mineradores para que estes conseguissem minerar, ou seja, era a pool que escolhia o bloco, escolhia as transações que eram incluídas, ou seja, isto criava aqui alguma latência, porque este tempo e milésimos de segundos em mineração conta muito, mas muito mesmo, são perdas de milhares de dólares por milésimos de segundo. Portanto, esta latência agora aqui no Startup V2 deixa de existir porque fica tudo muito mais descentralizado, ou seja, são os próprios mineradores a executar o processo de Proof of Work puro. E a pool vai servir para dar algum suporte técnico, fornecer algumas estatísticas de mineração, bem como outros serviços. Portanto, vai garantir alguma sincronização entre os mineradores e, claro, receber uma taxa de serviço